Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Josidalva Moura, contação de histórias de vidas reais, com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. O meu nome é Josidalva de Moura Dias, falo aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, sou potiguar e estou aqui com esse canal para que a gente converse sobre essas histórias de vidas reais que nós temos, essas histórias que acontecem conosco, que acontecem com vocês e que acontecem com a maioria das pessoas, ok? E que histórias são essas, Josidalva? Bom, experiências de quase morte, transporte, projeção, sonos, catalepsias, tudo que você imaginar que envolva os seus 5 sentidos e mais os outros sentidos que nós temos, que os contam serem 7, 8, 20, 30 e pouco importa para nós. O que importa para nós são as experiências que a gente vive e que precisamos conversar sobre elas e que este canal é para a contação dessas histórias. Ok? Eu comecei logo com as minhas, não é? Exatamente para que todos sejam estimulados a contar de vocês através do e-mail josicontadora-de-histórias-rn@hotmail.com, e você vai mandar a sua história, as suas histórias, e a gente vai contar aqui da mesma forma que eu estou contando a minha, porque agora também a gente tem uma novidade nesse canal. A Rosiane Dias, não é? Do canal Ressoar Amor, vem aqui de 15 em 15 dias ao vivo para a gente comentar, trocar experiências sobre tudo isso que a gente vive nessas percepções extrasensoriais, ok? E aí, próximo dia 4 de agosto, ela estará aqui no nosso Desbravando Mundos, deste canal de contação de história, para conversar sobre essa história que eu vou contar hoje. E hoje eu vou contar uma história que é rápida, pequena, mas bastante interessante, que vai dar muito pano para manga, como nós estamos dizendo aqui no nosso estado. Por quê? Porque nós vamos contar uma história de Fábio Mota, que ele é da Bahia, estudante de medicina, ele está fazendo lá psiquiatria, porque desde criança ele recebeu esse chamado. Não é? Um rapaz que muito nos honra com a sua contação de história, que nos confiou as suas histórias, e eu estou muito feliz porque converso também muito com o Fábio sobre esses assuntos. E a gente vai agora contar uma das histórias de Fábio Mota, da Bahia, tá? Ele intitulou Saídas do Corpo. Então, como ele entende que ele está começando a ter as experiências de saída de corpo, ele acabou de nos mandar. E uma das suas histórias é a que nós vamos contar aqui. E no dia 4, ao vivo, a gente espera você, Fábio, para a gente conversar pessoalmente com a Rosiane sobre esses pontos da sua história em comum com todos nós, tá? Então, o Fábio conta o seguinte. No último dia 24 do mês de julho de 2021, eu despertei às 4 horas da manhã na minha cama com a famosa sensação de paralisia do sono. Eu estava totalmente lúcido na minha cama e paralisado quando, de repente, se instalou uma vibração que aparentemente começou no meu tórax e se dividiu indo para todo o topo da minha cabeça e a ponta dos meus pés. Meu corpo todo vibrou e ficou estremecendo, feito gelatina, ao mesmo tempo que um zumbido forte e agudo se fez presente no meu ouvido e crescente com o passar do tempo. Tentei manter a calma, pois sabia que se tratava de um sintoma pré-projetivo. Mas o medo foi maior. Então decidi levantar e parar aquilo.
Só que quando levantei, meu corpo ficou na cama. Eu levantei e meu veículo físico ficou na cama. Tomei um susto. Apesar de ter lido e ouvido muitos relatos sobre isso, foi a primeira vez que isso acontecia de forma tão consciente comigo. Digo isso porque experienciei em sonho fenômeno semelhante, mas nunca assim de forma tão vívida no meu quarto. Eu atravessei a porta do meu quarto, fui até a sala e tentei chamar por minha mãe, que mora no mesmo apartamento que eu. A minha voz saiu como se eu estivesse dentro d'água. E assim que levantei da cama, tive a sensação de estar embriagado. Andei pela minha casa, vi os cômodos, cachorros, olhei pela janela. E quando tentei voar, retornei para minha cama. A experiência foi rápida, mas foi incrível. E assim nos conta Fábio Mota, da Bahia, estudante de psiquiatria. Olha só, que história maravilhosa. Ele usou um termo aqui, deixa eu ver quantos minutos eu tenho, mais um pouquinho. Paralisia do sono. Isso me reporta a um dos vídeos que eu gravei, que está logo lá no início, sobre como eu fiquei paralisada em cima da cama no meu quarto, vendo minha mãe passar e tentando chamar ela, não é? Tentando chamar ela, e ela não me respondia. E eu estava toda paralisada, eu não conseguia me movimentar. A chamada paralisia do sono. É bastante semelhante a isso aí. E eu sentia que eu movia apenas o dedinho. Então, assim como Fábio, ele teve também uma experiência, não é? E uma coisa bem interessante é que ele já tinha lido sobre isso, não é? No meu caso, na época, eu não tinha lido sobre isso, eu não tinha ouvido pessoas falar sobre isso. Foi muito mais difícil para mim. Então, ele conta do zumbido aqui, ele conta também de uma coisa que aconteceu com o corpo dele. Ele conta que foi também a primeira vez que aconteceu. Outra coisa interessante, começou no meu tórax e se dividiu indo para o topo da minha cabeça e a ponta dos pés. Então, obviamente, tomou conta do corpo todo, né? Começou por aqui. E aí a gente fica pensando, como ele colocou antes, e a gente vai conversar bastante sobre o que ele colocou antes, quando a Rosiane Dias estiver aqui para a gente comentar, porque a gente vai estar mais amparada para a gente conversar sobre o que Fábio colocou, que eu ainda não li, que foram exatamente como ele buscou esses estudos, como ele procurou pessoas, como ele leu livros maravilhosos, que fez com que ele ainda compreendesse aquilo que estava acontecendo com ele. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo aquele entendimento, mesmo ele tendo um pré-conhecimento, o medo foi maior. Isso implica em a gente esclarecer, em a gente repetir, em a gente dizer o quanto existe um distanciamento da teoria para a prática, não é? A gente pode estudar várias coisas, mas somente na prática a gente vai ter o verdadeiro aprendizado, não é? E é por isso que eu sou tão voltada para o que acontece conosco, para a nossa prática, para o nosso sentir, para o nosso fluir, para a nossa percepção, para a nossa observação. Porque outras pessoas
que viveram antes de nós passaram por essa experiência e deixaram determinadas coisas escritas. E é o que cabe a nós fazer agora, ir lá buscar, não é? E comparar essas experiências para ver até que ponto nós podemos aprender de verdade com essas pessoas, com esses historiadores, com essas pessoas que vivenciaram antes de nós e tem todo o nosso respeito, todas essas experiências, mesmo no mundo de farsa e corrupção como o nosso, ok? Então essa foi a história de Fábio Mota, estudante de medicina da Bahia, com quem eu tenho muito prazer de conversar sempre que posso. E essa sua história, Fábio, a gente vai trazer na quarta-feira, dia 4 de agosto, às 20 horas, na nossa segunda live, Desbravando Mundos. Porque nós vamos querer muito conversar também sobre o que você nos escreveu antes da história que você nos contou. Porque tanto a gente vai conversar sobre o fato da sua saída do corpo, o que é essa primeira experiência de saída do corpo, como você se sentiu mais ainda, se você pensa em quantas vezes você ainda pode sair ou não. Então a gente vai ver tudo isso. Só que nós vamos ver também no dia 4, quando a Rosiane estiver aqui juntos, porque é muito maravilhoso a gente conversarmos presencialmente, a gente conversarmos olhando no sentimento e no olho do outro, sobre tudo que você nos escreveu e como você chegou a esse entendimento. Então fica aqui o nosso agradecimento a você, Fábio Mota. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os nossos seguidores. Nos ajude, compartilhe, curtam, deixe o comentário de vocês no que a gente pode melhorar. Infelizmente a gente não tem um estúdio, a gente está fazendo em casa. Eu moro aqui vizinho à cachaçaria, moro numa avenida principal, não tem como não ter o barulho que a gente gostaria que não tivesse, mas isso são desafios que a gente tem que vencer, porque nós temos que fazer isso, não é? Nós temos que conversar sobre essas experiências, principalmente para as pessoas mais jovens, que também começaram na mesma idade que eu, na mesma idade que você, e que não tinha com quem conversar sobre isso. E foi ouvir barbaridades, e se impressionou e chegou até a ficar doente por causa disso, não é? E é isso que a gente quer evitar, a gente quer compreender o que é natural da nossa existência, porque nós precisamos desbravar mundos, a começar pelos nossos mundos, porque nós somos muitos mundos no sol, tá? E esse espaço aqui no meu canal Desbravando Mundos é para que a gente possa integrar os nossos mundos, o meu com o seu com o meu, o nosso com o dos outros com o nosso. E assim a gente buscar afinidades, assim a gente buscar o que é comum nessas experiências e o que não é comum nessas experiências. E o que elas deixam de importante para nós. Como nós conseguimos evoluir com essas experiências, não é? Então o objetivo desse canal é esse: contação de histórias de vidas reais, com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. Então, nós esperamos que vocês curtam, que vocês deixem o comentário de vocês, mandem a história de vocês como o Fábio mandou, porque de 15 em 15 dias a gente vai comentar, discutir, conversar maravilhosamente com o canal de Ressoar Amor, da Rosiane Dias. E a gente vai explorar muito e vocês vão poder perguntar, a gente vai responder o que sabe, a gente também vai perguntar a vocês. De repente aparece um especialista e nos ajuda e nos apoia. É assim que a gente tem que começar, ok? Então, beijo para vocês, muita gratidão
e vamos continuar com a nossa missão, porque ela é de todos nós. Obrigada e até o próximo vídeo.